Quero que você abra ela em Marcos capítulo 5, no versículo 21. Quero convidar você que ficou na sua casa hoje. Deixa de vir não, querido, querida. Deixa não. A gente esforça tanto para ganhar o dinheiro, né, irmãos? Mas não esforçamos o mesmo tanto para fazer a obra de Deus. Claro que não são todos, mas a maioria. Pelo dinheiro, eu vou dizer o que o hino nós cantamos fala. Pelo dinheiro, a maioria das pessoas gasta a sua vida, mas não gasta com Deus. Pelo dinheiro ficam doentes e trabalham. Pelo dinheiro deixa de estar com a família. Pelo dinheiro. Agora para Deus não é a mesma coisa. É por isso que o Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforços. E somente aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não é. Vamos nos esforçar. Principalmente você que ficou em casa hoje. Não, pastor, mas ir todo dia no culto? Marcos 5, 21. Eu dei um tema, a mensagem nesta noite. Pode colocar aí, por favor? O que está escrito? O que está escrito? Mais uma vez. Amém? Problema? Segura aí. Pode acender a luz aqui, por favor. Vamos entender primeiro o que é o problema. Nós vamos chegar aí no texto. O que é o problema? O problema é aquilo que distancia você da sua vida atual para o futuro. Isso é o problema. Então o problema surge para quê? Para distanciar você do futuro. O problema também é uma dificuldade. O problema também é uma situação complicada. Também podemos dizer que problema é um obstáculo que precisa ser resolvido. Problema é um obstáculo que precisa ser resolvido. E hoje nós vamos ver um homem passar por alguns problemas, porém um problema só que é dele. Outros problemas apareceu mediante o problema dele. A Bíblia nesta noite vai nos dizer em Marcos capítulo 5, versículo 21, de Jairo, líder da sinagoga. Vamos ler? Vai colocar ali? Vai dar ou não? Tá ok. Marcos 5, 21 diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, insistentemente: minha filha está morrendo. Jairo vai até Jesus, implorar Jesus, para que Jesus resolvesse não um pequeno problema, um grande problema. O problema que Jairo estava enfrentando era a morte querendo levar a sua filha.
O problema que Jairo estava enfrentando, ou o obstáculo que estava diante dele, ou aquilo que iria distanciar ele definitivamente da sua filha, tinha um nome, era a morte. E a Bíblia diz que Jairo não vai em qualquer pessoa. Ouça isso aqui. Haverá problemas que pela habilidade que Deus te deu, o conhecimento que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, você vai resolver. Mas existem outros problemas que é só Deus. Jairo era um homem respeitado, conceituado, era um líder, tinha autoridade, mas tudo isso não foi e não era o suficiente para ele resolver o problema que ele tinha dentro de casa. A Bíblia diz que Jairo vai pedir Jesus para ir até a sua casa para resolver o problema. Presta bem atenção. Jairo está chamando Jesus para resolver um grande problema. Jairo está chamando Jesus para tirar o obstáculo que está dentro da sua casa. E a Bíblia me diz que Jesus vai. Eu vou repetir, a Bíblia me diz que Jesus vai. Jairo pede, Jairo implora, Jairo chama, e Jesus vai. Jairo está com um grande problema, e a Bíblia me diz que Jesus está indo resolver esse problema, até que surge uma mulher com um grande problema também. A Bíblia não me diz há quanto tempo, se era uma enfermidade ou não, que a filha de Jairo tinha. Mas essa mulher, a Bíblia diz que é 12 anos. Essa mulher tinha um problema há 12 anos. Obstáculo, aquilo que distanciava ela do futuro. 12 anos da sua vida. E a Bíblia diz que Jesus está indo resolver o problema de Jairo, até que essa mulher entra. E entrando essa mulher, o que Jairo vai deparar agora é com um problema que não é dele, é de outra pessoa, mas que também está pedindo Jesus para resolver. Só que o pedido dela não é de boca, ela já ouviu falar quem era Jesus. Ela só quer tocar na orla do manto. Mas para ela tocar na orla do manto, ela vai ter que parar Jesus. Ou Jesus vai ter que parar em algum lugar. Ela vai ter os seus problemas. E qual é o problema dela? Poder sair do lugar onde ela estava para ir até Jesus. Ei, eu quero que você preste atenção em Jairo. Jairo está com um grande problema dentro de casa. Aparece uma mulher com o seu problema, e além de ter o problema nela, ela também vai encontrar outros problemas. A multidão, os discípulos. O que eu quero nessa noite que você entenda? Que Jairo teve aquilo que eu e você, que nós precisamos ter: paciência, entendimento, que o problema dos outros, entrando dentro do nosso problema, não impede Jesus de resolver aquilo que Ele falou. Essa mulher entrou num problema grande de Jairo. Só que a Bíblia me diz que Jesus estava indo. Aquela mulher toca e Jesus para. E a Bíblia me diz que o Senhor cura aquela mulher, ou seja, resolveu o problema daquela mulher. Agora presta atenção, aquela mulher carregava um fluxo, ela tinha um fluxo. Só que os problemas que ela deveria resolver, mesmo com o fluxo, ela resolveu. A multidão impedia ela de tocar, ela venceu a multidão. Eu estou mostrando a você que haverá problemas, que embora você esteja passando por um problema, é você quem vai resolver. Jesus só parou quando ela toca na orla do manto. Então ela teve que resolver também esse problema, embora ela estivesse com um problema. Vocês estão entendendo? Que embora o seu problema seja grande,
haverá pessoas que vão entrar, ou você vai achar que vai atrapalhar Jesus realizar a obra que Ele tem para realizar na sua vida. Vai entrar pessoas, e você vai pensar, puxa vida, Jesus estava indo lá, entrou esse homem, essa mulher aí. Só que o que você precisa entender? Que o fato de entrar uma outra pessoa com outro problema, achando que vai atrapalhar você, não vai. Jesus estava aí, aquela mulher vence, aquela mulher toca na orla do manto, e a Bíblia me diz que Jairo está lá esperando. Jairo está esperando. O que Jairo está demonstrando? Que o problema daquela mulher não impede Jesus de ir até a casa dele. O que Jairo está mostrando para nós é que aquele que prometeu de ir na casa dele vai. Aquele que falou com ele que ia lá vai. Então Jairo está esperando. Eu acho que você não pegou. Sabe o que falta em você? Esperar. E não apenas esperar, crer, como Jairo cria, acreditava. A Bíblia diz que de repente chega alguns homens, algumas pessoas, e vai dizer: olha Jairo, para de atormentar o mestre, para de ficar pedindo, porque já morreu. Aí Jesus vai dizer para Jairo: não tenha medo. Somente, eu estou querendo dizer para você, que diante dos seus problemas, ou dos problemas dos outros que entra dentro do seu problema, o que o Senhor requer de você é só isso: creia. Não tenha medo, creia. Creia. A Bíblia diz que eles vieram e disseram: ela morreu. Só que a Bíblia diz que Jairo não desistiu. Desiste não. Porque quem você chamou, Ele vai lá. Ele vai lá. A quem você pediu, Ele vai lá, irmão. Somente espera. Somente espera. Porque quando Jairo vai até Jesus, ele não está indo em qualquer pessoa. Porque o problema que ele tem em casa é a morte. Mas ele foi pedir socorro à vida. Jairo não foi pedir socorro a qualquer pessoa. Ele foi pedir socorro à ressurreição e à vida. O autor da vida. Sabe quando você ora? Você não está orando para qualquer Deus. Você está orando para o único Deus verdadeiro. Sabe quando você está suplicando, clamando? Não é para qualquer Deus. É para o único Deus verdadeiro. Jairo tem que resolver o problema. Quer que o problema seja resolvido. Só que Jairo vai ter que esperar. Esperar o quê? O problema daquela mulher ser resolvido. Sabe o que falta em nós? Crer. Crer. Porque às vezes nós achamos que Jesus não vai lá resolver aquilo que nós pedimos Ele para resolver. Só porque alguém disse: ó, eu pedi o Senhor para fazer isso para mim, e Ele já me atendeu. Já Ele está lá. Chega as pessoas, e a Bíblia diz que Ele continua lá. Vamos ler. Então chegou ali um dos dirigentes na sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor. Olha só o pedido dele: vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jairo não queria só uma palavra, ele queria que Jesus colocasse a mão sobre ela.
E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, problema. 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Diferente de Jairo, aquela mulher já saiu da onde ela estava dizendo: eu não preciso que ele vá na minha casa. Eu também não preciso que ele libere nenhuma palavra. Eu só preciso vencer a multidão e tocar na orla do manto. Mas aquela mulher só conseguiu resolver o problema dela, sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor falou com Jairo, aquela mulher já tinha. Aquela mulher cria, acreditava, e ela não tinha medo. Porque só sai do lugar da onde ela saiu quem tem coragem. Fluxo, impura, suja, pode tocar em nada, ninguém tocá-la, mas aquela mulher tinha aquilo que Jairo talvez não tinha, porque Jairo estava com medo. Aquela mulher não, tinha coragem. Aquela mulher cria, acreditava, e ela foi e tocou. Quando ela toca, o Senhor diz: saiu de mim poder, virtude. Sabe o que Jesus estava dizendo? Quando ela tocou, o problema dela foi resolvido. Tem problema que Jesus não precisa ir na casa. Tem problema que é você que precisa ir até Jesus. Ai, aquela mulher sabia o que ela queria e o que ela precisava. Vamos lá. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. E aquela mulher, sabendo o que tinha acontecido, sabe o que aquela mulher entendeu? Que o problema, coloca o tema lá, por favor. Que o problema, o tema da mensagem, que o problema foi, mas qual problema que foi resolvido? O da mulher e o de Jairo. Mas Jairo ainda continua. E você? Você está sabendo que o problema de fulano foi resolvido, o seu ainda não. A minha pergunta é: e você, está como Jairo? Você ficou sabendo que fulano teve seu problema resolvido, o seu ainda não foi, mas você está como Jairo? Porque as pessoas estão chegando, então dizem: ó, se eu fosse você, desistia. Ó, se até hoje não resolveu, não vai resolver mais não. Olha para Jairo, se manteve intacto naquilo que ele havia pedido, Senhor, porque a palavra que ele precisava já foi liberada. Qual foi a palavra que ele precisava? Eu vou na sua casa. Eu vou na sua casa. Eu vou lá, Jairo. Quem falou não é mentiroso. Ele zela para cumprir com aquilo que ele falou. Não importa ou não importava ali o problema que poderia acontecer, aparecer ali. Não importava. Ele ia cumprir aquilo que ele falou.
Eu estou querendo dizer para você que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Se Ele falou que vai lá resolver o problema, Ele vai lá resolver o problema. Não importa se apareceu outro problema. Não importa. Jesus é maravilhoso demais, irmão. Além de Jairo ter que resolver o seu problema, Jairo vai ter que esperar Jesus resolver o problema daquela mulher. E é nesse momento, o que Jairo vai poder fazer é esperar o problema daquela mulher ser resolvido. Está disposto a esperar, irmão? Está disposto a esperar? Jairo esperou. Preste atenção. O fato de Jesus estar resolvendo o problema dos outros não significa que Jesus esqueceu do seu problema. Fala para esse irmão assim: Jesus não esqueceu do problema, do obstáculo que eu estou enfrentando. Não esqueceu. Não esqueceu. Fala para ele assim: é por isso que ele vai chegar lá e vai resolver o que eu não consegui resolver. Porque hoje é dia do problema ser resolvido. É hoje. É hoje. Ouça, o fato de Jesus estar dando atenção para o problema dos outros, em meio ao seu problema, não significa que Jesus não vai também resolver o seu. Jesus resolve o problema daquela mulher, e a Bíblia diz, versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Esse é o problema, né, irmão? Problemas é os de casa. Porque é os de casa que sabem o tamanho do problema que você passa. É os de casa, irmão, que quer desanimar. É os de casa que quer jogar água fria, balde de água fria. É os de casa. É os de casa que quer fazer você perder a fé. É os de casa, é os de casa. Não tem jeito. Não vai acontecer. Sabe essas coisas que a gente ouve? Não tem jeito. Não vai acontecer. Olha aí quanto tempo você disse que está orando. Quantos propósitos você fez. Não é assim, irmãos? Essa é desse jeito. Jairo, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso, ele acabou de ouvir que a sua filha morreu, mas a Bíblia diz que não fazendo caso, não pegou. Disseram que a filha já havia morrido, mas ele não deu crédito para os... Ele deu crédito para aquele a quem ele chamou. Esse é o seu problema. Está dando crédito a quem não deveria dar. Dá crédito àquele que te socorre, que resolve coisas impossíveis. Se você ficar dando crédito os de casa, que querem tirar a sua fé sobre aquilo que Jesus pode fazer na sua vida, olha, meu irmão, você vai chorar. Faça como Jairo. Só ouve, mas não dá crédito. Só escuta, mas não dá crédito. Continua acreditando que Jesus vai lá na sua casa.
Continua acreditando que a morte não tem poder sobre a vida, que é Jesus. Olha o que Jairo ouviu: a sua filha morreu. Acabou. O problema te venceu. O obstáculo foi grande demais para você, mas a Bíblia diz que ele fez pouco caso. Melhor dizendo, ignorou o que eles disseram. Continuando. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, e eu encerro, ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Olha a fala de Jesus: não tenha somente. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa de quem? Ei, quando chegaram à casa de quem? Jairo. Teve o seu problema particular com a morte. Teve que enfrentar também o problema da mulher. Também teve que enfrentar o problema dentro de casa, porque eles foram lá dar uma notícia querendo desmotivá-lo, tirar ele do foco. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe. Quem que ele tomou consigo? E os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde se encontrava a criança. Presta bem atenção. Só entrou aonde estava o problema quem acreditou em Jesus. Não pegou não, Tiago, não pegaram não. Você está levando pessoas que não podem entrar no seu problema. Olha só quem que entrou dentro do quarto: os discípulos que acreditavam, o pai e a mãe. E você quer ainda vencer esse problema levando pessoas que não vai adiantar em nada, resolver nada. Olha lá quem que entrou. Cadê aqueles que foram lá falar que a menina morreu? Cadê? Cadê os da família que foram lá falar? Jesus é extraordinário, cara. Ele está ensinando a mim e a você que em certos problemas não é qualquer um que vai entrar lá não. Aí você está chamando A ou B para entrar no seu problema. Você não chama não. Vou direcionar, deixa Jesus direcionar você nesse problema. Deixa Jesus direcionar as pessoas que podem vivenciar com você esse problema. Ele escolheu as pessoas ali para quê? Para que elas pudessem ver. Porque a Bíblia diz que só vê quem crê. Quem crê, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem que entrou lá no problema? Quem que entrou? O pai, a mãe que queria e os discípulos que acreditaram. Aí Jesus entra. E olha aqui, olha aqui. Entrou. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Ao Senhor. Problema, morte, sai, sai, sai. Eu fico imaginando a cena. Jesus, ô Jairo, esposa de Jairo, discípulos, vocês estão aqui para vocês verem que maior
do que qualquer problema sou eu. Lembra, Jairo, que eu disse para você não temer, ter medo? E disse para você somente creia, Jairo. Então eu digo à sua menina, levanta. A Bíblia diz que ela então levanta. Aí eu vou perguntar, ele teve o seu problema resolvido? Deus é tão maravilhoso que permitiu Jairo ter o seu problema resolvido e ver Jesus resolver o problema dos outros. Isso é extraordinário, senhor. Deus permitiu Jairo ver Jesus resolver o problema dos outros e ver Jesus resolver. Que experiência desse homem. Aí às vezes você está reclamando e Jesus só está te dizendo, oh, eu quero que você tenha mais experiências. Enquanto eu não cheguei para resolver o seu problema, é só para você ter algumas experiências daquilo que eu posso fazer. Eu não somente ressuscito mortos, eu também curo enfermos. Eu não somente curo, eu também liberto. Eu não somente liberto, mas eu também salvei. Você precisa não ver apenas a ressurreição. Ei, Jairo, você precisa ver a cura que eu faço, Jairo. Ei, Igreja Batista, Tempo de Deus, o nosso Deus não é um Deus limitado, não. Ele cura, Ele salva, batiza no Espírito Santo, Ele renova, Ele restaura, Ele liberta, Ele faz tudo. Ei, Jairo, você me chamou para solucionar o seu problema, mas eu quero te mostrar, Jairo, que eu não somente soluciono o seu problema, eu soluciono qualquer problema. Vamos embora. Moisés disse, Senhor, como que eles vão acreditar que o Senhor me enviou? Diga para eles, Moisés, que eu sou o que sou, segundo a necessidade de cada um. Qual é o seu problema? Você sabe, eu não. O Senhor também sabe. E não importa qual é o problema, Ele é maior do que esse problema. Vamos para casa com o problema